Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade de cultuar o teu santo nome. Pai, em nossas limitações e fraquezas, o Senhor nos salvou nossos pecados e nos tem fortalecido com teu Santo Espírito. Pai, nos ajude a fazermos a tua vontade, andar firmemente nos teus caminhos e agradar o Senhor em tudo. Nos ajude que essa palavra de hoje possa penetrar profundamente em nossos corações, nos trazendo a Deus não só um conhecimento, mas também uma profunda transformação. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na mensagem de hoje nós vamos fazer um trabalho de investigação. Você gosta de investigar as coisas? Nós vamos descobrir hoje quem foi que matou Jesus. Você sabe ou não? Quem foi que matou Jesus? Então nós vamos descobrir hoje quem foi que matou Jesus. Vamos fazer essa investigação. Até o final desse sermão, creio que nós vamos poder chegar a uma conclusão e um veredito. Vamos ler o texto de Lucas 23. Diz assim: amém, irmãos? Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombavam dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando-lhe soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu.
Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Amém. Irmãos, a morte de Jesus, ela foi um crime ou foi um plano de Deus? Cristo foi simplesmente assassinado ou ele voluntariamente se entregou? Ele foi uma vítima indefesa diante dos seus acusadores, diante dos seus carrascos? Ou ele caminhou voluntariamente para a cruz? Em primeiro lugar, nós poderíamos afirmar essa noite que a morte de Cristo foi um crime. Talvez um dos crimes mais terríveis da história da humanidade. Em primeiro lugar, porque Jesus foi morto, executado publicamente como um criminoso. Os dirigentes judaicos, com inveja, acharam que ele desrespeitava a lei e blasfemava contra Deus. Os romanos ouviam dizer que ele se proclamava rei, e assim desafiava a autoridade de César. Em segundo lugar, judeus e romanos entraram em aliança maligna para matar Jesus. No tribunal judaico, se apresentou uma acusação teológica contra ele. Os judeus o acusaram de blasfêmia contra a lei. No tribunal romano, a acusação era política, sedição, rebelião contra César. Assim acusaram-no de delito contra Deus e contra o Império Romano. Terceiro lugar, foi um crime porque tanto no tribunal judaico quanto no tribunal romano seguiu-se um certo processo legal. A vítima foi presa, foi acusada, foi examinada, foi inquirida, chamaram-se testemunhas, então o juiz deu o veredito e pronunciou a sentença. Mas nos evangelhos está claro que o Senhor Jesus Cristo não era culpado das acusações que eram dirigidas a ele. As testemunhas eram falsas. A sentença de morte foi, na verdade, um erro judicial. Jesus, assim, é condenado pelos representantes da religião, Caifás e os sacerdotes, e também foi condenado pelos representantes do Estado, Pilatos e Herodes. Mas quem foi que matou Jesus? Quem foi que conduziu Jesus à morte? Quero dar 5 opções. Deixa eu ver se é 5 mesmo. 6 opções de quem foi que matou Jesus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, poderíamos afirmar que Jesus foi condenado por Pilatos e condenado por covardia. Pilatos foi um covarde no julgamento de Jesus. Versículo 2 diz, e começando a acusá-lo, dizendo, versículo 1, então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E eles acusaram Jesus diante de Pilatos de subverter a nação, proibir o pagamento de imposto a César. Quando foi que Jesus proibiu pagar imposto a César? Quando foi que Jesus se declarou rei do Império Romano? Então, meus irmãos, Pilatos estava ali convicto da inocência de Jesus. Ele declara isso 3 vezes nesse texto. Quando o Sinédrio se levantou, levou-lhe o caso, ele disse, versículo 4, não vejo neste homem crime algum. Quando Jesus voltou, depois de ter sido examinado por Herodes, Pilatos disse aos sacerdotes e ao povo, aqui no versículo 13 a 15, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Mas uma terceira vez, a essa altura, a multidão começou a gritar, crucifica-o, crucifica-o.
Era um coro formado pela multidão que estava acusando Jesus. Mas Pilatos respondeu pela terceira vez, no versículo 22, que mal este homem fez. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. A sua convicção pessoal foi confirmada pela sua mulher também. Em Mateus 27, 19, a própria esposa de Pilatos falou assim para ele: não te envolvas com este homem justo. A própria mulher de Pilatos deu esse conselho: não te envolvas com este homem justo. Pilatos tentou então 4 manobras para tentar soltar Jesus e pacificar os judeus. O problema de Pilatos não era Jesus. O problema de Pilatos era a multidão, que estava alvoroçada. Em primeiro lugar, ele transfere a responsabilidade da decisão. Ao ouvir que Jesus era da Galiléia, ele envia para Herodes. Herodes, porém, devolve Jesus sem sentença. Aqui no texto nós vemos isso, a partir do versículo... A partir do versículo 11, eles devolveram Jesus a Pilatos. Ele não respondeu às perguntas, e Herodes então devolve. A segunda manobra de Pilatos foi tentar meias medidas. Versículo 16, portanto, depois de castigar Jesus, ele falou, a proposta era, depois de castigar Jesus, eu o soltarei. Essa foi uma ação covarde de Pilatos, pois Jesus era inocente, tinha que ser imediatamente solto, e não castigado, não açoitado. Terceira manobra de Pilatos foi tentar fazer a coisa certa, ou seja, soltar Jesus. Ele propôs anistiar um prisioneiro, esperando que a multidão escolhesse Jesus, mas o povo preferiu Barrabás. Quarto lugar, Pilatos tentou afirmar sua inocência, e por fim, ele acabou lavando as mãos. Versículo 24, estou inocente do sangue deste justo. Pilatos fez essas 4 manobras, mas ele no final cedeu à pressão da multidão. No final ele cedeu o que a multidão queria. E a grito, quer dizer, a multidão literalmente aqui ganhou no grito: crucifica-o, crucifica-o. E quanto mais ele falava, mais eles gritavam. Versículo 23, se você acompanhar na sua Bíblia: eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Pilatos decidiu fazer a vontade da multidão. A morte de Cristo então, nós poderíamos concluir aqui, também lá em João capítulo 19, num outro texto paralelo a esse, a multidão que falava e pressionava Pilatos, dizendo, João 19, 12, se solta este, não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é contra César. E eles pressionaram, gritaram, e Pilatos se acovardou, e ele acabou condenando Jesus. Foi a escolha, não da consciência, mas a escolha da conveniência. Então, poderíamos dizer que quem matou Jesus foi Pilatos? Ele tinha um poder na mão para soltá-lo, tinha o poder na mão para libertá-lo, mas não fez. Será que estamos certos em dizer que quem matou Jesus foi realmente Pilatos? A morte de Jesus foi um crime, porque a sentença foi injusta. Mas em segundo lugar, poderíamos dizer também que quem condenou Jesus foi o próprio povo judaico, e o fez por inveja. Se por um lado Pilatos foi covarde, para o outro a nação de Israel mostrou a inveja. Os judeus se levantaram, que levaram Jesus a Pilatos para ser julgado, na verdade eles estavam com inveja de Jesus. Foram sacerdotes que o acusaram de ser subversivo. Foram as autoridades judaicas que acusaram Jesus de ensinos blasfemos. Pedro diz que os judeus traíram e negaram Jesus diante de Pilatos. Atos 2, versículo 12 a 15. Pedro
É até bom nós darmos uma olhada, só para você entender meus argumentos aqui, que eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida de quem matou Jesus. Olha só o que Pedro fala em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 12. Vamos ver aqui o argumento de Pedro. Atos 2, um pouco mais adiante aqui. É versículo 23. Diz assim, Atos 2, 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, os judeus, vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, o assassinaram, pregando na cruz. Então Pedro claramente acusa o povo judeu de ter assassinado Jesus, de ter conduzido Jesus a Pilatos e ter pressionado Pilatos. Interessante que Pedro aqui não culpa Pilatos pela morte de Jesus, ele culpa o povo judeu. E pensando bem, irmãos, eu acho que a culpa não é de Pilatos mesmo. Ele poderia ter feito? Poderia, mas o povo estava ali pressionando, acusando, tanto de cunho religioso como de cunho político, acusando Jesus diante de Pilatos. Pilatos percebeu que os sacerdotes o haviam entregado por inveja. Isso está escrito em Mateus 27, 18. Eu não estou lendo todos os versículos, para o nosso tempo não ficar curto. Mateus 27, 18. Os judeus o entregaram por inveja. Por isso Jesus, e a inveja lá, que está descrito em Mateus 27, é que Jesus ensinava com autoridade, tinha autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos e perdoar pecados. Cada vez que Jesus fazia um milagre, cada vez que Jesus interpretava a lei de Moisés, diferente dos sacerdotes, dos escribas, cada vez que Jesus trazia uma pregação, um ensino, cada vez que Jesus fazia uma declaração sobre si mesmo, mais o coração dele se enchia de inveja, mais o coração dele se enchia de ódio contra o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a morte de Jesus foi um crime, porque as acusações contra ele foram falsas. Quem matou Jesus? Pilatos ou os judeus? Mas tem mais uma situação. Quem colocou Jesus, quem condenou Jesus foi Judas. Judas Iscariotes, que o traiu por ganância, por dinheiro. Judas era um discípulo de Jesus, caminhava com Jesus, conhecia Jesus. Só para você entender a história, Jesus não era de Jerusalém, ele era da Galileia. Ele foi criado lá na Judéia, que fica bem acima no país. Ele era de lá, ele era daquela região. E Jesus era conhecido lá na sua terra, na sua região. Lembrando que naquela época, uma distância de 250 quilômetros, era uma grande distância, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha redes sociais. As notícias não chegavam com a mesma velocidade. Jesus então era conhecido em Jerusalém, mas não era conhecido fisicamente, pessoalmente. Jesus não andava com manto branco, cabelo comprido no meio do povo. Ele era um homem comum. Talvez se fosse hoje, ele estaria aí de tênis e calça jeans e camiseta no meio do povo. Então Jesus precisava ser identificado quem ele era, daquele grupo que veio da Galileia. Eles chamaram um dos discípulos, que foi Judas, ofereceram 30 moedas de prata, e Judas traiu Jesus pelo dinheiro, foi motivado pela ganância, e ele falou, olha, em tal momento eu vou dar um beijo nele, aquele a quem eu der o beijo é esse, Jesus. Ele traiu Jesus então com um beijo. Poderíamos dizer que quem condenou Jesus foi Judas Iscariotes por causa da sua ganância. Depois ele se arrependeu, sentiu remorso, se enforcou, tentou devolver as moedas, e Judas então foi um que entregou Jesus à mão dos judeus. Quem foi que matou Jesus? Pilatos?
Foram os judeus ou foi Judas Iscariotes? Quarto lugar, podemos dizer que quem condenou Jesus fomos todos nós, eu e você, por causa dos nossos pecados. Nós também somos culpados pela morte de Jesus. Se estivéssemos no lugar dos judeus, o que é que nós faríamos? Se estivéssemos no lugar dos judeus, será que nós iríamos gritar, crucifica-o, sem conhecer a história, sem saber o que você sabe hoje, sem conhecer, estando ali sem saber que aquele homem lá é o Jesus, o Messias, o Cristo que havia de vir, estando na pele de um pecador miserável, cheio de pecados, egoísmo, estando ali naquele lugar, será que nós também iríamos dizer, crucifica-o, crucifica-o? Por que foi que Jesus morreu? Porque ele foi condenado? Quem foi que condenou Jesus? Eu creio, meus irmãos, que os nossos pecados condenaram Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, peço que todos abram. Isaías, capítulo 53, eu creio que esse capítulo fala claramente a respeito da nossa parte na condenação de Jesus, da nossa parte na crucificação de Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 1 diz assim, Isaías 53, 1. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens de tristeza e familiarizados com os sofrimentos. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vou repetir, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento, sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores.
pois ele carregou o pecado de muitos, intercedeu pelos seus transgressores. Amém, irmãos? Eu e você estávamos lá naquele dia. Não apenas como espectadores, nem na intenção de livrá-lo da cruz. Estávamos lá como participantes, tramando, traindo, vociferando, entregando ele para ser crucificado. Por causa das minhas transgressões, Jesus teve que subir à cruz. Por causa dos nossos pecados, ele foi morto. O livro de Hebreus diz que quando nós cometemos um pecado, nós estamos mais uma vez expondo Jesus à vergonha, e mais uma vez crucificando ele, e mais uma vez pisando o sangue precioso do Calvário. Queria que você imaginasse agora, meu querido, os seus pecados, não os meus pecados, mas os seus pecados, e cada uma das suas transgressões contra Deus, cada um dos seus pecados que você cometeu contra Deus, cada um deles foi uma gota de sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Aquele dia que você mentiu, aquele dia que você negou, aquele dia que você fez a sua vontade e não a vontade do Pai, aquele dia que você odiou, aquele dia que você se fez indiferente com as coisas de Deus, aquele dia que você traiu, aquele dia que você se irou contra alguém, aquele dia que você planejou mal em seu coração, aquele dia que você ofendeu a santidade de Deus de alguma forma, uma gota de sangue vertia do corpo de Jesus. Por causa do seu pecado, por causa da tua transgressão, a cada transgressão uma martelada era dada sobre o prego. A cada transgressão uma gota de sangue saía do espinho. A cada uma da transgressão que você cometeu na sua vida, o sangue jorrava do seu lado. Até que Jesus morreu. Deu o último suspiro na cruz, sem sangue, mas no seu corpo, deu o último suspiro e morreu. Não morreu porque ele tinha cometido um crime, não, irmãos. Pilatos certificou isso, Herodes certificou isso, a mulher de Pilatos certificou isso. Mas ele morreu por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. E ainda cada dia que você comete um pecado, cada dia que você faz algo que ofende a santidade de Deus, mais uma vez você está ao pé da cruz e o sangue de Jesus está salpicando sobre sua vida. Nós deveríamos sentir vergonha. Nós deveríamos sentir vergonha de olhar para o Cristo crucificado e saber que a nossa culpa de um inocente estar ali em nosso lugar. Deveríamos sentir vergonha de saber que nós somos pecadores, que nós gostamos do pecado, e que cada vez que voluntariamente nós cometemos um pecado, a gota de sangue cai da face de Jesus no chão. Quem foi que matou Jesus? Fomos nós. Foram os nossos pecados, foram as nossas culpas. Mas em quinto lugar, quem condenou Jesus à morte foi o seu próprio Pai, foi Deus. Deus o Pai o condenou por amor a nós. A morte de Cristo foi a maior expressão de amor de Deus por nós. Quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo e covardia, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. A morte de Cristo foi um plano eterno de Deus, como nós vimos em Atos 2:23.
Jesus morreu na cruz por um eterno propósito de Deus. Olha que interessante, até quero que você abra, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quando que Jesus foi morto? Desde a criação do mundo. Desde o dia que Adão e Eva caiu no pecado, Jesus foi morto. Interessante que em Hebreus capítulo 11, fala de Moisés. Acho muito interessante esse texto. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um tempo ter o prazer do pecado. Preferiu carregar a vergonha de Cristo do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ora, mas Moisés conheceu Cristo? Não, ele viveu 2000 anos antes. Mas Moisés, assim como hoje nós olhamos para trás, enxergamos a cruz, Moisés olhava para frente, na profecia do Messias que havia de vir, e ele creu. Abraão também creu em Cristo, e isso foi-lhe imputado como justiça. Portanto, meus irmãos, o plano de Deus, lá em Gênesis 3,15, foi que o descendente da mulher, que era Cristo, viria para morrer em nosso lugar. Assim que o homem caiu no pecado, Deus arquitetou o plano para que nós pudéssemos ser redimidos. Em último lugar, quem condenou Jesus à morte? Foi Pilatos? Foram judeus? Foi Judas? Será que somos nós mesmos? Será que foi o Pai, porque o Pai planejou que Jesus morresse? Mas em sexto lugar, tem mais uma última colocação. Quem condenou Jesus à morte foi Ele mesmo, pois entregou-se voluntariamente. Em João capítulo 10, abra a sua Bíblia, João capítulo 10, João 10, versículo 11. Versículo 11 diz o seguinte, Jesus fez essa declaração, João 10, 11. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o que Jesus está dizendo? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Pula para o versículo 17 de João 10. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Desculpe. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Então, é óbvio que Cristo não morreu simplesmente porque Judas o traiu, ou porque os sacerdotes o negaram, ou porque Pilatos o sentenciou à morte. Jesus morreu porque Ele quis. Porque Ele quis morrer. Lembra lá no jardim, quando os homens chegaram para prender Jesus e falaram, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele falou, sou eu. E disse que eles recuaram e caíram por terra. Poder de Jesus. Ele tinha poder para simplesmente pedir que os anjos viessem e o tirassem dali. Jesus tinha poder para não ser morto, mas ele quis se entregar. Ele veio para morrer. Ele veio para dar a sua vida em nosso lugar.
Irmãos, quero concluir dizendo que, de acordo com Pedro em Atos 2:23, a morte de Cristo foi simultaneamente um plano de Deus e o resultado da maldade dos homens. Não poderia ser diferente, porque para que Jesus fosse morto na cruz, ele teria que ser condenado pelos homens maus. E mais uma vez eu volto a dizer, talvez você não acredite nisso, e você jure de pé junto, que se você estivesse lá, você teria defendido ele, mas não tinha, porque nós somos pecadores, e nós também o condenaríamos, ou fugiríamos covardemente, como fizeram os seus discípulos. Mas a morte de Cristo revela que o nosso pecado, irmãos, é extremamente horrível. Que o nosso pecado é extremamente... uma afronta terrível contra Deus Santo. Olha só, um inocente ter que morrer em nosso lugar. Deveríamos sentir vergonha. Não havia outro modo de Deus nos salvar. Então o nosso pecado é algo terrível. O justo pelo injusto. A morte de Cristo revela a maravilha do amor de Deus, que está muito além da nossa compreensão. Por que Deus nos amou? Por que Deus decidiu nos salvar? Como vai ser a sua resposta ao amor de Deus? Como você responde a esse amor tão grande? Como você responde a Ele? Eu respondi da seguinte forma. Eu disse assim: Senhor, diante da demonstração de amor tão grande que o Senhor fez por mim, o meu coração é teu, a minha vida é tua, quero viver para a tua glória. Eu espero que você possa dizer isso também na sua vida. Diante das coisas horríveis que você fez diante de Deus, dos pecados terríveis que você cometeu, de um coração insubordinado diante de Deus, que você possa arrepender-se dos seus pecados, que você possa entregar a sua vida a Cristo, que você possa responder o amor com amor, você possa responder o amor com sim, dizendo: Senhor Jesus, o meu coração é teu. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor mais uma vez essa noite. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero agradecer a Ti, porque eu sei, Pai, que mesmo dentro do Teu plano, na acusação de Pilatos, na acusação dos judeus, na traição de Judas, eu sei que naquele julgamento o meu pecado estava ali. Eu sei, Deus, que quando as gotas de sangue caíam, era para lavar os meus pecados, era para me dar o perdão, é para me dar a salvação, é para que eu pudesse ser aceito diante de Deus Pai Santo, livre, isento de culpa, justificado. Oh Pai, eu não sei, ó Deus, se todos que estão aqui essa noite têm essa compreensão, têm esse sentimento, têm esse entendimento. Não sei se todos que estão aqui essa noite, Pai, têm a consciência do que nós estamos falando. Mas eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa mais uma vez ser misericordioso, abrir a mente, o coração de todos nós, de todos que estão aqui, para que possam se voltar para o Senhor, possam entender a necessidade de viver uma vida de santificação, uma vida de contrição e arrependimento. Ó Pai, saber que se Jesus morreu por nós, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados e experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoe a todos que estão aqui, ainda com a sua cabeça baixa, os seus olhos fechados. Queria perguntar se há alguém aqui essa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, não confiou no Cristo vivo, como nós falamos hoje pela manhã, e essa noite gostaria de que eu orasse por você. Eu não vou chamar você para vir à frente, eu quero que você apenas
Considere essa noite que você precisa de Jesus. Que sem Jesus você não é nada, porque você está morto e condenado nos seus pecados. Ninguém aqui é melhor do que você, mas todos nós estamos sob a graça de Deus, a graça salvadora, a graça que nos alcançou. Gostaria de saber se tem alguém que gostaria que eu orasse, dizendo: pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém? Levante sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém? Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais alguém fora essas duas pessoas? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, por essas pessoas que se manifestaram dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Ó Deus, eu quero esse sangue sobre mim, o sangue da purificação, o sangue da nova aliança, o sangue que tira o pecado do mundo, o sangue que vai me tornar favorável diante do Senhor novamente. Ó Pai, que diante dessa iluminação que eles receberam, que eles possam hoje, ó Deus, sair daqui na certeza da vida eterna, na certeza de uma nova vida. E a todos nós que estamos aqui, ó Pai, nos ajude a compreender cada dia mais profundamente o que Jesus fez por nós na cruz. Ó Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo nessa noite.